Boa noite, irmão. Que a paz do Senhor esteja com você, amém? Amém. Estamos felizes que você está hoje aqui conosco na casa de Deus. Ontem nós estivemos falando sobre a questão da salvação, sobre a salvação no presente, no passado, no futuro, justificação, santificação e glorificação. E hoje nós vamos falar exatamente, mais especificamente, sobre o crescimento em Cristo. Quando você é salvo para crescer. E Jesus quer que você cresça ao lado dele, cada dia. E hoje nós vamos falar exatamente sobre esse crescimento. Não esqueça que hoje nós estamos na nossa 8ª noite de 22. Isso quer dizer que faltam só 14. Pode continuar vindo, viu? Vai dar certo. Vai dar certo. Só mais 2 semanas. Venha, persista, vença o sono, vença o futebol, vença a novela, vença o videogame, vença Lençóis Paulistas, tudo vai dar certo. Você vai ver. Só você vencer tudo isso aí, vai tentar te prendendo na tua casa. Tenho certeza que Deus vai abençoar muito sua vida se você vier. Como foi falado na oração, traga seus amigos, traga seus colegas, para que eles também possam ser tocados pelo poder do Espírito Santo. Tenho certeza que se você trouxer, Deus vai falar ao coração de cada um. Muito bem, então vamos lá. Todos nós, irmãos, necessitamos de crescimento. Você sabe disso. Quando nós nascemos, nós éramos crianças pequenas, indefesas, e todos nós precisamos do crescimento, porque o crescimento faz coisas grandiosas na vida do ser humano. Todo ser humano, então, tem fases importantes em seu desenvolvimento. Crescimento contínuo, constante, que amadurece e produz frutos essenciais para a vida humana. Ou seja, eu tenho que aprender a gatinhar, andar, falar, formar frases, comer. Depois que eu vou crescer um pouquinho mais, vou aprender a andar sozinho, ir para a escola. Eu tenho que aprender. Crescimento é importante para mim e para a tua vida. O crescimento não acontece, principalmente quando eu não quero, porque se eu quiser, eu vou ser uma eterna criança. Mas eu digo ser eterna criança sem desenvolvimento. Deus quer que você seja uma criança para entrar no reino dos céus. Mas uma criança no sentido da sinceridade, da submissão, da fidelidade, da confiança. Uma criança para entrar no reino dos céus, no sentido de você ser uma pessoa que confia verdadeiramente em Deus, você se entrega plenamente ao Pai, mas você tem que crescer. Todos nós temos que crescer. E na vida cristã também tem que haver crescimento. Então a vida cristã ela começa com a morte. Isso é algo interessante. Na morte de Jesus na cruz, Ele nos libertou de algumas coisas. Primeiro, Ele nos libertou do domínio de Satanás. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versos 13 e 14. Colossenses está no Novo Testamento. Abra aí, capítulo 1, versos 13 e 14. Colossenses, capítulo 1, versos 13 e 14, do Novo Testamento, logo depois de Filipenses, vem Colossenses, tá? Filipenses, capítulo 1, versos 13 e 14. A Bíblia, a palavra de Deus, ela diz o seguinte. Olha o que aqui diz. Colossenses, capítulo 1, versos 13 e 14. Abre aí a tua Bíblia. Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. A Bíblia, a palavra de Deus, ela diz o seguinte. Ele, no caso, Jesus, nos libertou do império das trevas. Quer dizer, Ele, no caso, Deus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho, do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Então Deus em Jesus, irmãos, Ele nos liberta do império das trevas. Essa é a primeira coisa que a morte de Cristo faz. Nos tira dos domínios de Satanás, do império das trevas. Ou seja, se Jesus morreu na cruz, Ele morreu para você ser liberto. Se você não foi liberto ainda, o problema não está na morte de Jesus. Não é que a morte de Jesus não teve poder, é que você ainda não se entregou totalmente a Deus. Quando você se entrega totalmente a Deus, você é liberto do império das trevas. Isso não quer dizer que você vai ser tentado, isso não quer dizer que você vai passar por lutas, isso não quer dizer que você vai ter provações. Você vai ter tudo isso. Porque a vida humana é assim, uma vida de lutas, provações, dificuldades, mas em Jesus você será um vencedor. Então confie nele. Confie em Jesus porque Deus
te liberta de perto das trevas através da morte de Jesus. Então, Deus é nos lugar da condenação do pecado também. Olha o que diz em Romanos capítulo 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma o quê? Condenação há para os que estão onde? Mas veja bem, não há condenação. Isso não quer dizer que você vai ficar quebrando a lei de Deus todo dia. Não há condenação, porque agora você vai viver para a honra e glória do nome de Deus, e através do poder do Espírito Santo, você vai viver de acordo com a vontade de Deus. Por isso que não há mais condenação, porque agora você vive de acordo com a vontade daquele que morreu para te libertar do mal. Além disso, Ele também nos livra da morte eterna. Olha o que diz em Romanos, capítulo 6, verso 23. Volte um pouquinho aí. Você estava em Colossenses, volte um pouquinho aí, você vai encontrar Romanos, poucas páginas antes. Romanos, capítulo 6, verso 23. Romanos, capítulo 6, verso 23, está aí pertinho de Colossenses. Não está longe, não. Romanos, capítulo 6, verso 23. Voltando para o começo do Novo Testamento. A Bíblia, a palavra de Deus, ela diz o seguinte em Romanos, capítulo 6, versículo 23. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ou seja, através da morte de Cristo, eu não estou mais no império das trevas, estou fora do domínio de Satanás. Também não estou mais sendo condenado por pecado, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E eu também agora recebo o prêmio, eu sou liberto da morte eterna, porque em Cristo Jesus o salário do pecado é a morte, o dom gratuito nele é o quê? A vida eterna. Então a morte eterna já não tem poder mais sobre mim. Então, como já vimos, na cruz a reconciliação entre Deus e o homem. E nesses últimos dias, quase todos os dias, temos mostrado isso para você. Na cruz a reconciliação. Se o pecado separa, se o pecado cria inimizade, a cruz refaz a amizade. Então, irmãos, como diz o hino, a cruz de cruz, ela traz o que para nós? Traz o que? Vitória. Vitória sobre o que? Sobre o pecado. Sobre o que mais? Sobre a morte. Sobre o meu eu. Sobre o que mais? Sobre Satanás. O que mais? Vamos pensar aí, irmão. O que mais? Sobre orgulho. Sobre o que mais? Sobre o êxito? Não, o êxito é uma coisa. Vamos lá, sobre o que mesmo? Egoísmo, é verdade. Sobre o que mais? Sobre os problemas. Sobre o que mais, irmãos? A cruz traz a vitória. Sobre os vícios. Tem muita coisa. Se você for pensar, você vai achar muitas coisas das quais a cruz vai trazer a vitória para você. Só que você tem que compreender, meditar nisso todo dia, para você ter forças para cada dia se apegar à cruz e ver que através dela Jesus morreu para que você fôssemos vencedores. A morte de Jesus parece aos olhos humanos parece uma derrota, mas é a grande vitória que é despedida a mim e a você. Sem a cruz não haveria perdão dos pecados, então traz a vitória sobre a culpa, por exemplo. Não haveria vida eterna, então traz a vitória sobre a morte. Não haveria vitória sobre Satanás, então traz a vitória sobre o mal. Na cruz Cristo triunfou sobre Satanás. Colossenses 2,15 diz assim, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles aonde? Então aí em Colossenses, irmãos, diz que quando Jesus morreu na cruz, não é ele quem envergonhava, mas sim Satanás e suas potestades, seus anjos. Porque Jesus morreu na cruz, mas o fim dele foi a cruz? Sim ou não? O que aconteceu depois da morte na cruz? 3 dias depois. Se ele ressuscitou ali, irmão, o inimigo e seus anjos foram humilhados. Porque o plano de Satanás era que Jesus fosse para a cruz. E acabou o negócio aí. O que aconteceu? O Edivaldo está ligando aí. O Edivaldo está ligando, ele desliga sozinho. Ah, ele desliga sozinho? Ele é automático mesmo assim? Legal. Vocês conseguem ligar de novo aí, não tem problema não. Tem que entrar na televisão toda hora paga, vai ajudar bastante.
Mas é assim, ó. Então na cruz, é que é bom para vocês enxergarem principalmente, né? Na cruz, irmãos, então, Jesus, ele morreu e ali o inimigo de Deus é humilhado, porque o nome do inimigo era demais da justiça. O inimigo tomou o coração de Judas. O inimigo tomou o coração do sumo sacerdote. O inimigo fez com que todo aquele complô surgisse para que Jesus morresse. Mas quando Jesus ressuscita, o inimigo, o seu plano e os seus anjos são humilhados. E Jesus é exaltado quando ele levanta. Então, se ele venceu, ele garante que eu também teria uma vitória através dele. A cruz de cruz também, irmãos, ela traz a vitória. Vitória para termos o perdão dos pecados e vitória sobre o pecado. Abra para mim Colossenses, por favor, capítulo 2, verso 13.